Então, vamos fazer o seguinte, você conta a história e eu vou ser a Chacal revestida de girafa, ou seja, eu vou fazer interrupções, ou eu vou roubar a fala, eu vou eventualmente dar algum palpite, algum julgamento, mas vou fazer isso com modo cuidadoso, cuidando desse nosso diálogo e dessa nossa relação. Tá bem? Muito bem. Trazer uma situação bem real, então. Esse final de semana eu me irritei um pouco com a mãe da minha filha, porque foram várias atitudes dela que me atrapalharam bastante. Em primeiro lugar, Isso. Só para poder até entender melhor o contexto dessa história, né? Você está me falando mãe da sua filha. A mãe da sua filha não é a sua esposa? não. Ah, então tá. Assim, para eu ir imaginando o contexto da história que você vai contar, eu já quis saber se era sua esposa ou não sua esposa. Desculpa te interromper, continue, por favor. Então, eu pedi para ela deixar a neném pronta na sexta-feira, 7h30 da noite, eu ia passar a buscar ela, e ia levar ela ali na pracinha da Osório. E daí, quando eu cheguei lá, 7h30, a neném ainda estava tomando banho, né? Daí, depois teve que terminar o banho, daí secar ela, arrumar, pôr a roupinha para depois sair. Tudo bem. Daí, chegou no outro dia, ela simplesmente me liga e pede para eu ir buscar ela, para eu dar uma carona, e ela estava num bairro próximo aqui, porque ela se atrapalhou com o horário, tinha que terminar uma encomenda. E, né, isso não é minha função. Mas eu pensei, tudo bem, vamos fazer essa gentileza para ela, já que é importante que ela entregue essa encomenda. Então, eu fui. Então, Daí deixa eu só depois, entender. Num dia, a situação dela, o que está te gerando incômodo aí, é a questão da desorganização dela com o horário. No primeiro dia, ela se atrasou para entregar a filha, no segundo dia, ela precisava fazer algo, estava atrasada, e também recorreu a você, é isso? isso, é bem por Essa aí. clareza que eu queria ter em relação ao que está te incomodando aí. É essa desorganização dela com o horário. Nessas duas questões, sim. Daí tem mais questões. Tem a terceira questão que me deixou um pouco chateado, que quando eu fui trocar de roupa na neném, eu vi que não tinha nenhum shorts, só tinha calça. E foi um final de semana bem quente. E daí eu pensei, cara, ela tinha tempo para arrumar a bolsa da neném, e agora eu vou ter que ou ver se eu tenho alguma coisa aqui, que eu, no caso, não tinha, ou ter que ir lá na casa dela para buscar de novo, né? Sendo que eu também havia pedido para que ela deixasse a roupa separada na bolsa quando eu fosse buscar ela. Luiz, Ah, eu posso aqui compreender esse teu desconforto. Vou te contar uma história, assim, para que qual que é a minha ideia agora? Que você se sinta um pouco mais confortável para você saber que essa situação não é exclusiva tua. Eu não tenho filhos, mas eu fico muito com os meus sobrinhos. E não é raro de eu ficar com os meus sobrinhos e os pais não deixarem, às vezes falta fralda, tipo aquela coisa básica, tá? Me deixaram aqui agora, preciso trocar a fralda e não tem fralda. Não tem uma roupa, se sujou, ou é bem isso, tá calor e só tem roupa de frio, né? Então, por que eu tô te interrompendo e te contando essa história? Para que, assim, de alguma certa forma você saiba que eu acho que isso é habitual entre os pais, né? Nessa rotina da arrumação, das coisas, eventualmente esquecer uma coisa, eu acho que a demanda da criança é tanto que é muito comum, né? Essa bolsa que acompanha a criança não ter não estar completinha sempre. Então, eu só quis trazer essa história para você também saber que, isso não acontece só com você. beleza. E eu acho que é isso, né? Foram essas coisas que me deixaram um pouco chateado, mas tudo bem. Isso foi o que aconteceu no final de semana. Obrigado por me ouvir. Imagina, eu que agradeço por você ter partilhado esse teu transtorno, esses teus desconfortos do teu final de semana. Eu satisfiz as minhas necessidades, que eram as minhas curiosidades, então te fiz perguntas que
que eu tive vontade de fazer e te contei histórias que eu tive vontade de te contar, tá? E procurei fazer isso de uma forma cuidadosa. Como é que isso chegou para você? Então, nem tudo é 8 ou 80, né? A gente não divide as conversas entre uma completa tragédia e aquela conversa super acolhedora da vida, assim, que me senti completamente ouvido. E essa conversa teve elementos dos dois lados. Então, de um modo geral, eu senti que eu fui ouvido, mesmo porque você não fugiu do assunto. Então, o fato de você ter mantido perguntas com curiosidade, né, no assunto que eu trouxe, fez com que eu me sentisse ouvido. E teve uma parcela também, que eu acho que foi uma parcela considerável, mas menor do que a outra, que um certo desconforto também, né, porque eu não consegui fazer o assunto fluir da forma como eu queria, e principalmente a sua última pergunta, as outras até que foram ok, né, foram para trazer clareza. Daí a última, como você tirou o foco do que eu estava dizendo e trouxe o foco para você, e tratando como uma coisa corriqueira, né, então deu aquela leve desmerecida. Então é isso, no geral me senti ouvido com a ressalva de que em alguns momentos, nesses momentos de interrupção, a gente se desconectou um pouco, pelo menos do que eu estava falando, né? E daí mudamos um pouco o foco. Foi isso. Ok. Então, só quero trazer uma clareza aqui. Essa minha escuta com o Luiz não foi uma escuta empática, tá? Então, assim, por isso que ele ainda disse, olha, não foi o melhor mundo possível, não foi o melhor diálogo possível.